Olá, queridos amigos da nossa Casa Federativa, da FERN, com muita alegria que nós estamos aqui novamente para realizar mais uma reflexão sobre um tema muito importante da doutrina espírita, que é a ligação, da passagem que nós labutamos na doutrina espírita, que procuramos entender a importância da doutrina espírita a respeito da morte. Então, qual é a verdadeira comemoração dos mortos? Como que se dá essa comemoração? Né? Por que esse nome, comemoração dos mortos? Né? Onde se fala da morte como sendo algo, né, sofrido, dolorido, separando afetos, afinidades, nossos entes mais queridos e mais amados. Como a doutrina espírita vê a questão da comemoração dos mortos? A verdadeira comemoração. Para começar, a gente precisa se basear, né, nas obras fundamentais da doutrina espírita. Então, trazendo para vocês algo primeiro do Livro dos Espíritos, que tem lá um título, né, comemoração, né, dos mortos, né, a questão 320, questão muito interessante. Sensibilizam os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? Ora, quando você vai fazer uma comemoração, é porque você está com um pensamento em algo ou em alguém, né? Então, você está voltado o seu pensamento, vamos dizer, quando você comemora o aniversário de alguém, você está voltado o seu pensamento para aquela pessoa, né? Então, ora, quando a gente, né, se lembra dos espíritos que nos foram caros na Terra, né, nós estamos voltados com o pensamento para aqueles espíritos. Né? Eles ficam sensibilizados? Resposta, né, dos benfeitores espirituais responsáveis pela codificação. Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, servem-lhe de lenitivos. Então a gente precisa ter dois pontos de vista dessa questão da verdadeira comemoração dos mortos. O ponto de vista de quem ficou, está encarnado, e o ponto de vista de quem agora está no mundo dos espíritos, que desencarnou. Então, aqui nós vamos trabalhando um ponto de vista de um, ponto de vista de outro. Então, nesse aspecto, vamos dizer assim, nós mais ativos, quando nós nos sensibilizamos de lembrar, né, de alguém que já desencarnou, com bons pensamentos, com prece, isso é muito caro para aquele irmão que já desencarnou. Percebe na literatura espírita vasta quantos espíritos não ficam perturbados com aquele choro copioso da família, aquela revolta. Então, será que esse pensamento, principalmente, vamos dizer, no dia dito e separado para os mortos, seria de finados, mas será que é só nesse dia que a gente tem que lembrar? Será que a gente não pode comemorar a vida todos os dias, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos encarnados e, ao mesmo tempo, agradecer todos os dias àquele irmão que passou pelas nossas vidas e retornou ao plano espiritual de ter tido aquele contato, agradecendo os ensinamentos, agradecendo a ajuda para conosco.
agradecendo até as dificuldades que nos impõem, que nos fizeram crescer enquanto estávamos labutando juntos na mesma encarnação, seja na nossa família, no nosso trabalho, no nosso meio social. E aí vem a questão 321, dizendo assim: pergunta: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Kardec pergunta: será que esse é um dia diferente, ou seja, como o dia do nosso aniversário? Um exemplo. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E aí, vamos ver. Vamos ver a resposta. Resposta muito interessante, muito importante, porque as perguntas de Kardec são fantásticas, como as respostas. E a gente, às vezes, lê rapidamente e passa batido em alguns pontos. Vamos lá. Os espíritos acodem nesse dia aos chamados dos que da terra dirigem seus pensamentos. Nossa, então esse dia é super importante. Vírgula. Como o fazem no outro dia qualquer. Então, qualquer dia que nós estamos, né, voltados os pensamentos para os ditos mortos, agora espíritos no mundo espiritual, na erraticidade, e claro, essa é uma resposta, vamos dizer, mediana, aqueles que, vamos dizer assim, podem vir ao nosso encontro, né, que estão com condições de vir ao nosso encontro, né, que às vezes nós temos algum pessoa conhecida, um ente querido, que ainda não pode vir ao nosso encontro, por diversos motivos. Mas isso pode ser em qualquer dia. Não necessariamente só no dia dito dia de finados. Então, como que nós, né, podemos verdadeiramente comemorar com os mortos? Da nossa parte, né? Porque na questão 321A, Kardec vai perguntar, mas o de finados é para ele um dia especial de reunião de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque estão também maior em tais lugares das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão. Ou seja, onde nós estivermos, independente se é no cemitério ou não, né? Os amigos espirituais, familiares, de acordo com a nossa vibração, nosso pensamento, eles podem, né, estar perto de nós. Mas como que nós devemos verdadeiramente comemorar? Como que, vamos dizer assim, qual a verdadeira comemoração dos mortos? Do nosso ponto de vista, inicialmente, a gente pode abranger muito mais isso. Então, primeiro, verdadeira comemoração. Prece de agradecimento por termos convivido mais uma encarnação juntos com aqueles que já partiram antes de nós. Agradecer os bons momentos, os momentos de dificuldade que vivemos. Entender que estamos separados somente por questões físicas, não necessariamente pelo pensamento, muito menos durante o sono, onde nós podemos nos encontrar com aqueles entes queridos, e também aqueles que têm a questão da mediunidade, podem até ter um contato, mas sabendo que primeiro existe a necessidade de permissão e preparação daquele espírito para poder se comunicar com os demais encarnados através da mediunidade. Então, a nossa parte da verdadeira comemoração dos mortos deve partir muito mais
voltados para a aquisição e mostrar para, principalmente, nossos entes queridos, que nós estamos continuando aqui com um pensamento de gratidão, de amor, porque esses pensamentos não existe distância física para eles. E comemorar fazendo a caridade em nome daqueles em que a saudade nos bate no coração. Então hoje, podemos dizer, hoje, querido fulano, farei esse ato em teu nome, fazendo a caridade em forma daqueles que já partiram. Porque, vendo então verdadeira comemoração dos mortos, em que eles não estão mortos, estão mais vivos do que nós, com vida em abundância no mundo espiritual. Imagine a verdadeira comemoração deles, olhando para os que aqui ficaram, que continuam tentando se melhorar, nós, no aspecto das virtudes, de desenvolver a caridade. Quem é que está no plano espiritual com agora conhecimentos maiores, entendendo as realidades do porquê dos acontecimentos, não ficará feliz de ver os amigos, a família, aquelas pessoas mais amadas, que estão desenvolvendo virtudes, que estão passando por sofrimentos, por expiações, por doenças, e estão resignados, encarnados, certos de que tudo isso serve para a nossa evolução espiritual. Então, como não estará comemorando verdadeiramente esses amigos espirituais a respeito de nós? Que nós não estamos paralisados, que nós não estamos em lamentação, em choro frequente. Claro que a saudade sempre existirá. Porque um dos conceitos de saudade que eu mais gosto é que saudade é o amor que fica. Então esse amor fica. E jamais será retirado de nós o amor, principalmente das pessoas queridas nossas, que já partiram para a verdadeira vida. E assim, para eles, em relação a nós, é a verdadeira comemoração dos mortos. E para aqueles, agora, o ponto de vista daqueles que já estão lá, no plano espiritual. O que será para eles a verdadeira comemoração dos mortos? Como será que eles comemoram isso? Qual aspecto do ponto de vista? E aí nós vamos trazer, tá certo? Uma mensagem que está na Revista Espírita de 1869, tá? De um espírito, tá certo? Chamado Mock, em que ele vai dizer o seguinte: a festa dos mortos não é nos cemitérios. E aí era uma mensagem no dia, né, de finados. E ele vai dizer que hoje é dia de festa nos asilos consagrados ao repouso dos mortos. Ele começa assim: a multidão se apressa, os trajes brilham, percorrem-se os campos fúnebres a passos lentos. Ele vai dizer o seguinte: entretanto, quão poucos numerosos são os espíritos que vêm do espaço, vêm reunir-se a seus antigos amigos. Os humanos são inumeráveis. Mas de que se ocupa toda essa gente? Que sentimento as reúne? Pensam nos mortos? Sim, pois que vieram.
mas o pensamento salutar bem depressa se eclipsou. E se alguns nomes escritos sobre as lápides tumulares provocam as exclamações, ele lança no éter, com a fumaça de seu charuto, algumas reflexões banais, algumas gargalhadas. E aí nasce pensamento de todos os sentimentos, ele vai falando. Por isso, os mortos não se sentem chamados, estão por toda parte, menos nos cemitérios. E a maioria dos que planam no espaço ou circulam nas estreitas aleias estão fatalmente chumbados pelas paixões terrestres, seus despojos mortais. E aí ele vai dizer: contudo, a festa na terra e no espaço. Festa para os espíritos que, havendo cumprido a missão que aceitaram, expiado o mal de outra existência, voltaram ao mundo da vida real e normal, com alguns florões a mais. Então, a verdadeira comemoração nossa, quando desencarnarmos, é ter cumprido a nossa missão que nós aceitamos. Então, o Espírito festeja com aqueles que o receberam na sua chegada. Quando cumpre a sua missão, quando passa por uma expiação dolorosa, sem revolta, resignado, e que desencarna com aquela felicidade de ter conseguido cumprir a sua programação espiritual. Então, aqueles espíritos, a festa no mundo espiritual, com a sua chegada, após a desencarnação, de uma missão cumprida. E ele continua: é festa para os santos que a humanidade inteira consagrou, não por uma abnegação sem utilidade e um isolamento egoísta, mas pelo devotamento a todos. Nós iremos um dia desencarnar. E aí? Nós estamos preparando a nossa verdadeira festa, que um dia nós seremos um morto. Será que nós estamos preparando, não é, a nossa verdadeira festa? Então, é importante esse pensamento. Entender como que os espíritos verdadeiramente comemoram a morte, para que nós possamos preparar a festa. Porque quando nós vamos receber os convidados, né, da festa, nós ligamos, preparamos os quitutes, alguém prepara em casa, alguém liga para um buffet, né, coloca uma toalha bonita nas mesas, né, contrata, né, alguém para fazer, né, uma música, né? Por quê? Quer colocar ali dentro das suas possibilidades o melhor para receber os seus convidados, né? Para comemorar algo. E aí, nós estamos preparando a nossa festa no mundo espiritual, porque os amigos querem nos receber. Os amigos vão querer estar perto de nós para comemorar a nossa encarnação proveitosa e vitoriosa. Então, como que nós vamos preparar, né, essa festa? Está aqui. Então, abnegação, tá? Devotamento, ensinos perseverantes, luta incessante contra o mal e triunfo no bem. Para estes, a festa no espaço, como a festa na terra, para todos os que, esclarecidos pelas grandes leis que regem os universos, clamam em seu foro íntimo pela visita dos que tanto amaram, que não estão perdidos para eles. Há também festa para os espíritas que creem e praticam. Então não adianta
só eu falar, fazer uma palestra, ler livros, se eu não colocar em prática. Kardec vai falar, né, sobre a beneficência, né, a caridade beneficente, caridade benevolente. Caridade beneficente vai depender e é proporcional a cada um das suas questões materiais. Mas a caridade benevolente, ela pode ser feita por qualquer pessoa. Por que trabalhar o perdão? E trabalhar a indulgência é trabalhar a benevolência. Como está escrito no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: como é a caridade conforme entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência, indulgência e perdão para com todos. BIP. Né? Então vamos bipar a nossa vida para sermos mortos um dia, verdadeiramente comemorando a nossa encarnação proveitosa. E ele continua: a festa para os espíritos que instruem e que continuam no espaço a obra de regeneração começada nesse mundo. Então, é a nossa parte na obra divina que Deus nos concedeu na encarnação. Se nós a cumprirmos, ou as necessidades expiatórias. Então, Joana de Ângeles fala em que nós, à medida que vamos progredindo espiritualmente, nós vamos com provas, expiação, mais prova, pouco menos de expiação. Depois mais prova do que expiação. Tem um momento em que nós iremos, né, não necessariamente mais expiar tanto. E também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nos é mostrado que muitas das nossas expiações e sofrimentos são necessariamente causadas por nós na própria encarnação, na encarnação atual, que a gente não necessariamente precisaria passar. Estamos expiando. E que bom que já estamos expiando algo, né? Mas lembrar que o amor cobre a multidão de pecados. Que nós possamos exercitar a caridade, que nós possamos nos cobrir realmente, né, com o manto do amor, para prepararmos a nossa comemoração do outro lado da vida. Que alegria poder desencarnar, encontrar com familiares, amigos, encontrar com os nossos benfeitores, poder olhar para eles nos olhos e dizer, como Jesus disse: eu venci o mundo, eu consegui, eu cumpri a missão que vocês, amigos espirituais, me chancelaram. Dizer que saudade, papai, mamãe, tio, titia, irmão, encontrar com todos, se abraçar e dizer: continuemos o trabalho agora, aqui desse lado, e também programemos nova encarnação no futuro. E assim a vida segue. Porque a existência é simplesmente um momento, um ato, né? Como diz André Luiz no livro Nosso Lar. Que nós possamos, nesses momentos em que chega na Terra o dia de finados, pensarmos a respeito dessa verdadeira comemoração dos mortos. A comemoração da missão cumprida, de chegarmos lá melhor do que quando de lá saímos, quando nascemos. Poder olhar para todos os que estão em volta, também para os que ficaram. E dizer que não temos nada contra ninguém, que não cultivamos inimigos,
Aliás, perdoamos e nos tornamos amigos. Que desenvolvemos caridades com aqueles outros que, porventura, não concordávamos. Que amamos em vez de odiarmos. Que fomos benevolentes no máximo que pudemos, dentro das nossas possibilidades. E que trabalhamos dentro de nós o Espírito do Cristo. Podermos dizer que um pouco de Jesus agora está em nós. Muito mais do que chegamos. E assim podemos verdadeiramente comemorar como os mortos verdadeiramente comemoram, que são a missão cumprida da encarnação. E para os que aqui, como nós ainda estamos, comemoremos com gratidão, comemoremos com a alegria do convívio que tivemos, com a saudade que é o amor que fica. E assim, os nossos queridos que estão do lado de lá se sentirão também felizes por serem lembrados dessa forma, por serem lembrados pela alegria, pelo bem que fizeram a nós. E a nossa gratidão a todos eles que aqui conviveram com nós. Que Jesus nos abençoe, que nos fortalecemos no amor e na doutrina espírita, e que prossigamos a nossa caminhada em busca do futuro e da verdadeira comemoração dos mortos, no dia que passarmos pela morte e chegarmos ao mundo espiritual. Um grande abraço a todos vocês, queridos amigos, que nos acompanham aqui pelo canal da Nossa Fé. Fiquem em paz.